Opa! Tamo junto, Seja muito bem-vindo, Vitor. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, hein? Prazer é todo meu, amigos. Prazer é todo meu fazer essa bagunça aqui com vocês. Satisfação imensa, Vitor. Satisfação imensa. Obrigado pelo convite, pelo aceite e vamos para cima. Agradeço vocês. Vamos lá. Boa. É isso aí, Vitor. Estamos no regra de 3, cara. E para começar, a gente gostaria de pedir para você, para a gente contextualizar, situar aqui os nossos espectadores que ainda não te conhecem, você puder fazer um breve resumo de quem é o Vitor Megido, o que você, as suas principais atividades, né, que você tem hoje em dia, relação com o agro, só um resuminho para a gente começar aí a discutir essas histórias fantásticas que eu tenho certeza que você vai contar para a gente aqui hoje. Show. Bom, antes de mais nada, o 7º episódio, fico feliz que na numerologia o número 7 é muito importante, então me sinto honrado. Muito obrigado. Aí. Olha, eu sou, como diria o Belchior, eu sou um ítalo-brasileiro que veio do interior de São Paulo e nascido no interior de São Paulo, vivi em parte da minha infância e pré-adolescência em São Paulo, fui para a Itália, vivi boa parte da minha vida na Itália, onde eu me formei, comecei a trabalhar, inclusive com uma pessoa que mudou muito a minha vida, que foi o Domenico De Masi, o autor, né, italiano do Ócio Criativo. E em 2010 voltei para o Brasil, já passei por algumas experiências na área de consultoria, telecomunicações, marketing esportivo, educação, fui diretor de uma faculdade de design italiana, atuante em Itália, Espanha e Brasil, onde fui diretor aqui no Brasil, né, em São Paulo e Rio. E de 2018 trouxe tudo aquilo que eu fui aprendendo, né, fiz uma divisão do que me era útil e do que não me era mais útil e trouxe para a minha consultoria desde 2019 em prática. Venho trabalhando como consultor e apoiador de empresas e o agronegócio ele foi entrando na minha vida, bom, desde o início, porque eu nasci em Pompeia, cidade onde a Jato, uma empresa importante, atua, porque meu pai ele trabalhou na Jato e por conta disso nasci lá e aí depois enfim, meu pai é um cara que atua no agronegócio há muito tempo, então eu fui, de certa forma, levando a inovação para o agronegócio muito por mérito e pela convivência com meu pai, que é o José Luiz Tejon, e de 2016, mais concretamente, no IED, no Instituto Europeu de Design, nós começamos a unir o braço da inovação do Design Thinking com a necessidade de inovação que o setor econômico do agro tem, e que é, de fato, né, a plataforma econômica brasileira. Então, ali nós nos unimos, né, unimos o útil ao agradável. Então, daquela época para cá, eu comecei a trabalhar também no agro. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma pergunta, Wellington, posso fazer? Você está com a gente aí? O Wellington está meio quadriculado, né? Acho que ele está pixelando, né? Ele tá com vocês. Ele está com a gente. Estava meio... tá passando bem aí, Wellington? Tá tudo bem. Só quem não passa bem é minha conexão de internet, que é um problemaço, né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas a chuva voltou, é muito bom para o agro, né? A internet dá aquela oscilada, a gente aguenta, isso não tem problema. Então... Verdade. Vitor, eu fiquei curioso, cara, do seguinte, né? Você contou ali bem resumido, né, toda a sua trajetória. Vamos começar a entrar aí nos detalhes. Você já teve conexão com o agro quando você estava morando lá na Itália, em Roma, ou quando você veio para o Brasil? Quantos anos você tinha quando você veio para o Brasil? Olha, eu fui para a Itália adolescente e fiquei lá até 2010. Então, lá eu não tinha ainda ação no agro, eu só colaborei com um livro, uma publicação que meu pai na época fez sobre agribusiness, e eu, na época, morando na Itália, eu desenvolvi alguns cases sobre origem típica local de alimentos como vinho, óleo. Então, eu tinha tratado mais assim, muito à distância mesmo, ainda como pesquisador, né, no assunto.
Vim para o Brasil em 2010, eu tinha 27, 30 anos, acho que mais ou menos isso, tá? E eu fiquei um tempo no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei com marketing, futebol. Então, também na época ainda não atuava com agro, tá? Eu comecei a atuar com agro mais quando eu estava como diretor do Instituto Europeu de Design aqui no Brasil. Existe uma área do IED que é o Centro Ricerca, que é uma área de inovação, pesquisa e consultoria. Então, naquele fomento de projetos de consultoria, nós entendemos que o agro era uma grande oportunidade, um grande cliente e um grande, inclusive, promotor da inovação no Brasil, porque quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em mudança e geração de valor. E a questão da economia, da indústria, né, é o que movimenta a inovação, né? Nós trabalhamos inovação, onde você pode gerar valor econômico, social, ambiental. E no Brasil, quando a gente olha Brasil, o agro é o setor que pode fomentar e promover a economia brasileira, como já o faz, não só diretamente, mas também indiretamente. Então, lá no IED, na época, a gente falou, é inútil a gente ficar levando inovação para a área, não só para a área de moda, mobiliário, mas também, por que não começar a introduzir conceitos de food design? Aí a gente começar a trabalhar também a questão do dentro da porteira, levando a questão do design de serviços, e aí você começa a trazer também uma visão de design estratégia, e aí o setor, que é um setor muito, digamos assim, pouco unido, né, no que diz respeito à visão sistêmica. Então, nós entendemos que a questão do design estratégico, na época, nós entendemos que era necessário quando você olha para o supply chain do agro brasileiro, né? Então, aí começamos, em 2016, de fato, a desenvolver o Tejon, meu pai, trazendo todo o know-how do agribusiness, eu introduzindo a questão do Design Driven Innovation para o setor, o Marco Zanini, que é um cara que, na época, estava no IED comigo, e ele é um grande, eu diria não especialista, ele é uma autoridade do design estratégico a nível mundial, ele é um italiano, né, ele mora no Rio e estava conosco na época. Então, esse tripé começou a desenvolver, na época, projetos de estudos, case studies. Lançamos, na época, um curso, que foi um curso inovador no Brasil, de food design, tá? Isso em 2016 para 2017. Só que esse food design, na época, ele era ainda muito do fora da porteira para a gastronomia. E o nosso objetivo era levar o design thinking mais mesmo para o antes, para o dentro da porteira, que é onde a gente entende que, na época, a gente entendia que havia um grande desafio. Então, Diego, o recorte é de 2016 para cá, concretamente trabalhando em N frentes do agro aí, junto com o Tejon, junto com o Zanini, tá? E outros parceiros aí da jornada. Show. Eu tenho aqui alguns pontos, né? Eu estava anotando aqui, Vitor, porque eu tenho acompanhado sua carreira, né, de 2016 no agro, desde 2018 ali, né, para cá, né? Desde quando a gente se encontrou até uma Fizemos empresa. Um projeto juntos, né? Isso, há um tempo atrás. E o que me chamou muito a atenção, né, é essa capacidade que você tem de conexão, né, de usar aí, de traduzir muitas vezes, ou de sintetizar em frases, né? Até eu brinquei com o Diego, falei assim, o Vitor tem uma pegada de filósofo também ali, ele lê muito, né? Então, você já citou Benjor logo no início, né, ali. Então, assim, a gente tá, né, isso é muito pujante, né, essa parte de inputs, né, tudo que você traz e faz essa adaptação para o agro. E só nessa fala que você, breve, né, essa fala breve, você colocou temas que a gente pouco discute no agro, né, a gente tá falando aí vou pegar minha colinha, Design Driven Innovation, né, Food Design, visão sistêmica, né, a parte de Design Thinking. Então, tudo isso, então, com base nisso aqui, eu tenho um ponto, né, uma curiosidade. Você não é engenheiro agrônomo, né? Então você não tem uma formação, né, no agro focada, né, assim, de base, né? Mas você trabalha muito bem no agro, e é isso que a gente quer trazer no Regra de 3, porque o agro não é só engenheiro, não é formado por um seleto, né, cadeiras de só engenheiros agrônomos ou de só engenheiros, né, agrícolas e assim por diante,
mas essa conexão e a necessidade de se conectar com outros cenários, né? com outros olhares também. Como que foi para você, aí a minha pergunta, né? Como que foi para você? Houve alguma essa transição? Não sei, acho que não é transição bem a palavra, mas esse envolvimento, né? De conexão para o agro, né? Você teve algo aqui que você, olha, eu tive que me adaptar, o agro é diferente, né? Esse tipo de situação ou de metodologia. No agro, a aplicação não é bem assim. Houve isso ou foi de forma muito tranquila, né? Para você esse caminhar? Olha, Wellington, eu sou formado em design gráfico, comunicação, especializado em marketing e vendas, e depois eu fiz uma imersão poderosa na área do design thinking, não só muito por conta de estar no IED, ter a possibilidade de beber daquela fonte e aplicar todas essas questões. A minha vivência com o Domênico De Masi me ensinou muito da sociologia do trabalho, que é um modelo de organização que ele chama de ócio criativo, e, enfim, organizações criativas. Então, essas coisas todas, elas foram me trazendo uma visão muito transdisciplinar. Assim, tudo bem que é tudo muito em humanas, né? Mas eu pude flanar bastante nas disciplinas mais das ciências humanas, a questão da tecnologia, muito porque eu trabalhei na TIM por muito tempo. Então, lá eu pude aprender muito questões de tecnologia da informação, tecnologia de rede, inclusive, que é um grande desafio do agro brasileiro, e tive até uma passagem recente de consultoria lá com a TIM, para ajudá-los a desenvolver uma visão de 4G TIM no campo. Isso para dizer que acho que a minha formação me ajudou bastante a eu me adaptar aos desafios do agro. Dito isso, não é um diálogo simples, porque, veja, lá no IED em 2016, quando nós promovemos esse primeiro encontro lá, onde nós convidamos, por exemplo, o Roberto Rodrigues foi convidado para estar lá conosco, o Tejon, o Zanini, mas nós também trouxemos a comunidade do design. E ali ficou uma situação muito de o pessoal não entender por que estavam numa mesa redonda designers com pessoas do agro, não necessariamente agrônomos, mas você tinha lá geneticista, você tinha lá tecnólogo, você tinha lá também gente formada em agronomia, e aí um grande esforço que desde 2016 fazemos é explicar o que é design thinking para o mundo do agro, tá? E aí o mundo do agro é muito amplo, né? O agro do antes da porteira, ele é muito científico e ele compreende mais a nossa linguagem. O mundo do dentro da porteira, ele é muito produção, é mais ainda feito de agrônomos. Você tem agrônomos da primeira e segunda geração ainda, e os filhos que estão em sucessão, que já começam a ser formados em, de repente, marketing, ou que fizeram uma pós-graduação em marketing. Então, a turma dos 20 aos 30 anos que estão entrando em sucessão dialogam melhor com a nossa linguagem, né? E você tem o fora da porteira, a turma da área de distribuição, que, na minha opinião, entende muito bem dessa nossa linguagem, porque são multinacionais, ou são tradings, enfim. A agroindústria brasileira, e não só brasileira, a agroindústria, porque nós consideramos uma Nestlé, uma Procter & Gamble, uma Unilever, uma agroindústria. E essa turma dialoga bem também com essas questões. Então, o maior esforço é em levar o conceito de design thinking para dentro da porteira, por um lado, e, por outro lado, é conseguir fomentar uma visão sistêmica para os setores fragmentados do antes, do dentro e do fora, que compõem o agribusiness, né, que o Tejon tanto bate nessa tecla, que é agronegócio, né, não ele, né, o Ray Goldberg, que é o professor de Harvard, que que trouxe esse conceito nos anos 60 lá nos Estados Unidos de agribusiness, que é a visão da cadeia como um todo, né?